A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Estar em dívida com o município é estar em dívida com a comunidade. Você prejudica os investimentos, as melhorias, os serviços à sua disposição e de todos aqueles que estão em dia com o município. Em cumprimento à lei, a Prefeitura de Paracatu está iniciando, a partir dos maiores devedores, o processo de cobrança de débitos inscritos no Cadastro de Dívida Ativa. Os devedores serão protestados e seus nomes inclusos no SPC Serasa. Se você está em débito com o município, procure com urgência o Departamento de Receitas e regularize sua situação com até 100% de desconto em juros e multas. Mantenha seu nome limpo e os serviços à comunidade em funcionamento. Fique em dia com Paracatu. Fique em dia com a comunidade. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Chegou a poupança premiada Sicoob 2019. Agora, são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de R$200, você concorre a prêmios de até R$200 mil em dinheiro, além de carros, motos e kits casa nova. Quanto mais depositar, mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Participe! Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Clínica Provida Especialidades Médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados. Qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Novos investimentos na saúde. Tudo novo no Pronto-Socorro Municipal. A Prefeitura está fazendo uma reforma completa com nova pintura, pisos, rodapés, canteiros e portas, ampliação de uma enfermaria e instalação de novos ares condicionados. E as obras não param. Estão em andamento as reformas e adequações nos consultórios médicos, nas salas de exame, vacinação, raio-x e muito mais. Essa reforma melhora a estrutura de trabalho para toda a equipe. E o mais importante é que traz segurança, agilidade e conforto para todos os nossos pacientes. A Prefeitura também está construindo a nova lavanderia do hospital, uma estrutura planejada para permitir a ampliação da clínica médica em 25 novos leitos no andar superior. O hospital ainda vem aumentando o número de profissionais e ampliando a capacidade para exames e cirurgias eletivas. Outras melhorias também estão a caminho, com a aquisição de novos equipamentos, a reforma do telhado e a ampliação dos leitos de UTI. Investir na saúde é investir na vida. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Crianças hospitalizadas recebem visitas literárias em Brasília. Pesquisa realizada pela USP aponta que poluição das cidades atrapalha o crescimento das árvores. Rotary Paracatu Universitário se prepara para realizar mais uma edição do Baile das Mães. Veja como participar dos cursos de qualificação profissional gratuitos da UAITEC. Dados do IBGE mostram que mais de 3 milhões de brasileiros têm mais de um emprego. No esporte, Brasil tem boa participação no segundo torneio internacional de ciclismo disputado na Colômbia. Estudantes representarão o Brasil em competição de carros nos Estados Unidos. Tem os gols dessa quarta-feira da Liga dos Campeões e do Campeonato Brasileiro. E ainda, veja as imagens da emocionante homenagem prestada a Renato Lopes, no dia em que completou 1 ano de sua morte. Esses e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A gente abre essa edição falando de mercado de trabalho. Segundo dados do IBGE, mais de 3 milhões de brasileiros possuem 2 ou até mais ocupações. Tudo isso para manter uma renda compatível com a quantidade de despesas que tem para pagar.
Carlos Augusto é funcionário público, mas só esse emprego não tem sido suficiente e ele vem se virando como pode para garantir o sustento. Trabalho na Câmara de Vereadores, eu saí de lá, vou fazer a cooperativa, que é um trabalho que a gente transporta os passageiros que vêm dos interiores. Eu também viajo transportando os animais para vaquejada. A outra atividade que eu faço é a preparação de pista para o campeonato de 3 tambores e baliza, que é um campeonato que é conhecido nacionalmente e mundialmente. Mais de 3.400.000 brasileiros possuem 2 ou até mais ocupações. Uma tentativa de fazer com que a renda seja compatível com as despesas. Os números são nacionais. Por estados, o Piauí apresenta o maior percentual de trabalhadores com mais de uma ocupação, seguido de Sergipe e Minas Gerais. O estado do Amapá é o que apresenta o menor índice. As informações são do IBGE, com análise de dados de 2018. E mesmo juntando todas as ocupações, a média do rendimento salarial do trabalhador brasileiro ficou em R$ 2.200. A pesquisa se refere tanto a empregos formais quanto a ocupações sem carteira assinada. O acúmulo de tantas ocupações é visto como um reflexo dos índices de desemprego. São 13 milhões de pessoas em idade ativa fora do mercado de trabalho, o que obriga o trabalhador a se virar para conseguir renda. A taxa de desemprego 2015-2016 subiu de forma significativa. A pequena recuperação que se teve em 2017 e 2018 ainda não foi suficiente para recuperar um status que se tinha de taxa de desemprego, quase próxima do pleno emprego, entre 2014, 2013 e 2012. E ainda falando de trabalho, todos os anos ocorrem cerca de 270 milhões de acidentes de trabalho em todo o mundo, além das doenças ocupacionais. Bom, nos últimos 5 anos, o Brasil registrou, em média, 611 mil acidentes de trabalho por ano. 14 mil desses com sequelas permanentes e 2.300 mortes. Em 2018, de acordo com números preliminares do INSS, foram registrados no país quase 467 mil acidentes de trabalho. Um aumento aí de cerca de 5% em relação a 2017. As instituições que trabalham com o tema estimam que esses números podem ser ainda maiores, já que nem todo empregador preenche a guia da comunicação de acidentes de trabalho, apesar de essa ser uma obrigação legal. Quando essa guia não é preenchida, o INSS só fica sabendo do acidente do trabalhador quando ele é encaminhado para perícia médica ou quando há uma fiscalização do trabalho. Neste caso, o empregador é autuado e obrigado a respeitar os direitos trabalhistas. Até novembro, o governo realiza a campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho com o objetivo de conscientizar a sociedade. Nossa equipe conversou com José Almeida Júnior, da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia, que é coordenador dessa campanha nacional. Vamos ver. A OIT, em 2013, ela divulgou um estudo que falou que cerca de 4% do PIB mundial ele é perdido com acidentes e doenças do trabalho. Se a gente colocar isso para o Brasil, dá mais de 200 bilhões de reais todos os anos. Ou seja, todos os anos nós temos perdas decorrentes de acidentes que superam 200 bilhões de reais. E são perdas para todos, né? O Ministério da Economia, através da Secretaria do Trabalho, ela mantém a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, né? Então, essa subsecretaria, ela junto com a Secretaria do Trabalho, faz toda uma política de prevenção, né? Ela mantém superintendentes regionais e pessoas que fiscalizam as condições que são exercidas do trabalho em todo o país, né? Além disso, dentro das nossas funções está promover campanhas de prevenção de acidentes do trabalho. E é isso que nós estamos fazendo anualmente com essa última nossa campanha Acampate 2019. E ontem, dia 1º de maio, foi o Dia da Literatura Brasileira. Porém, o cenário editorial não está em seu melhor momento. As vendas e lançamentos registraram queda. E para escritores estreantes, a alternativa é fugir do mercado tradicional. Para Alessandra, a inspiração para a literatura veio do que ouvia e vivia quando era dona de um bar. Para a gota, cachaça amarela. Para a queimação, aquela curtida na carqueja. Para a labirintite e pressão alta, cachaça com limão. Agora, para dor de cotovelo, meus amigos, qualquer bebida serve.
e também o ouvido de quem está do outro lado do balcão. Só que para lançar um livro não basta ter histórias para contar, também é preciso uma editora. E foi aí que começaram os obstáculos para a Alessandra, até que ela resolveu fazer tudo por conta própria. A capa, a diagramação, eu faço todo o processo de forma artesanal. Fica um livro com um padrão de qualidade muito bom. Tanto que meus amigos, vendo que deu certo, que eu consegui vender, participar de feiras literárias, passaram a solicitar para que eu publicasse o livro deles também. Mas o mercado para autores brasileiros passa por um momento difícil. Desde 2014, o setor editorial brasileiro vem apresentando quedas, tanto no faturamento quanto no número de novos títulos colocados no mercado. E os mais afetados são os autores nacionais. Em 2017, os lançamentos de autores brasileiros somaram mais de 61 milhões de exemplares. No ano passado, foram menos de 50 milhões. Uma queda de quase 19%, de acordo com o levantamento do Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Para o presidente da entidade, a crise das duas maiores redes de livrarias do país está entre as causas para a diminuição dos lançamentos em 2018. O alto desemprego é outro fator que dificulta o cenário, mas não é só isso. Nosso maior desafio é como é que a gente lida com a competição pelo tempo das pessoas. E aí sim, as mídias sociais, a internet. Nós, como indústria, precisamos estimular a leitura. Eu acho que é nosso papel, junto com os nossos autores, junto com os livreiros, mostrar a importância do livro para a sociedade. E agora o seu bolso. Minas Gerais é o terceiro estado brasileiro com a média do litro da gasolina mais alta. Apenas no Acre e no Rio de Janeiro, os motoristas pagam mais caro pelo combustível. De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANP. Os dados da última semana de abril mostram que os mineiros pagaram, em média, R$ 4,79 pelo litro da gasolina, enquanto a média nacional ficou em R$ 4,50. Em Belo Horizonte, o valor médio também ultrapassa do país, que é de R$ 4,71. Na segunda-feira passada, a Petrobras anunciou um aumento de 3,5% no preço médio do litro da gasolina nas refinarias, a partir de terça-feira. Com isso, o preço está em R$ 2,04. É o maior valor desde 23 de outubro do ano passado. Foi o segundo reajuste em uma semana. O anterior foi de 2% e ocorreu no dia 23. O repasse dos preços ao consumidor final, segundo a petroleira, depende das distribuidoras e revendedoras, do valor do etanol anidro misturado à gasolina, entre outros fatores. Mas o que se percebe é uma alta generalizada nas bombas, principalmente no interior. O peso é maior ainda nas pequenas cidades do extremo norte do estado, onde o preço da gasolina passa de R$ 5,00, bem acima das médias nacional e estadual. A notícia ruim para os consumidores é que a tendência é que os preços venham a subir mais e mais. Os reajustes quase que diários são praticados pela Petrobras desde meados de 2017 e visam acompanhar a paridade internacional, de modo a garantir a participação à petroleira no mercado interno. No ano passado, porém, após forte volatilidade, a empresa anunciou um mecanismo de proteção financeira para aperfeiçoar essa sistemática, podendo congelar os valores nas refinarias por certo período de tempo, se necessário. A estatal passou a atualizar diariamente em seu site o valor dos combustíveis em cada um dos 37 pontos de vendas em que atua no país. Anteriormente, era publicado apenas o preço médio diário. E o ministro Alexandre de Moraes suspendeu um trecho da reforma trabalhista que permitiu o emprego de mulheres grávidas em ambientes insalubres. O ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Há um ano, a entidade entrou com ação no Supremo questionando a regra criada na reforma trabalhista de que mulheres grávidas ou que estejam amamentando só podem se afastar de atividades de trabalho consideradas insalubres se apresentarem atestado médico. Ao suspender esse ponto da reforma trabalhista, o ministro alegou que a redação transformou em regra a exposição dessas mulheres ao risco e que o direito da maternidade e da criança à proteção não pode deixar de existir só porque a mulher não conseguiu um atestado médico. Como a liminar, a decisão do ministro vale até que seja analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.
E na Venezuela, o líder da oposição, Juan Guaidó, convoca uma greve geral para pressionar Nicolás Maduro após uma tentativa frustrada de tirar o presidente do poder. O presidente da Assembleia Nacional e autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, anunciou que os trabalhadores públicos devem iniciar a partir de hoje uma greve crescente, até chegar a uma paralisação total no país. O líder da oposição falou para milhares de venezuelanos em El Marqués, no leste de Caracas, durante uma das concentrações convocadas pela oposição para o Dia do Trabalho, e apelou para continuarem nas ruas até conseguirem uma mudança de regime no país. Mais tarde, do outro lado da cidade, o presidente Nicolás Maduro fez um discurso atacando Guaidó e o líder de oposição, Leopoldo López. Maduro disse que a maioria dos soldados que apoiaram Guaidó será investigada, reconheceu que a revolução bolivariana precisa ser mudada e retificada e convocou os apoiadores a debater um grande plano de mudanças para a Venezuela. Hoje em Caracas, uma aparente tranquilidade pelas ruas era vigiada por centenas de soldados das forças do governo de Maduro, enquanto a tensão geopolítica coloca Estados Unidos e Rússia trocando acusações de intervenção nos assuntos internos da Venezuela. Mike Pompeo, secretário de Estado norte-americano, afirmou que ações militares são possíveis se necessário, e é isso que os Estados Unidos irão fazer. Já o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse a Mike Pompeo por telefone que passos agressivos na Venezuela podem resultar em graves consequências. E o Tribunal Supremo da Venezuela revogou nesta quinta-feira a medida de prisão domiciliar de Leopoldo López, um dos principais opositores do regime de Nicolás Maduro. A corte é controlada por juízes leais ao governo chavista. Após ser libertado na madrugada da última terça-feira, López participou do levante liderado por Juan Guaidó, no mesmo dia onde o autoproclamado presidente interino convocou protestos ao afirmar que havia conquistado o apoio das Forças Armadas, o que foi negado pelos militares de alta patente e pelo regime de Nicolás Maduro. Israel inteiro parou hoje por 2 minutos ao som de sirenes no dia do Holocausto, em memória aos milhões de judeus que morreram vítimas do nazismo. Quando as sirenes começaram a tocar às 10 horas da manhã por todo Israel, os pedestres ficaram onde estavam, nas calçadas e ruas. Os motoristas pararam e desceram de seus veículos. E nos bares e estabelecimentos comerciais, as pessoas ficaram em pé. Muitos emocionados e de cabeça baixa, em memória do dia do Holocausto e dos 6 milhões de judeus que morreram vítimas do nazismo na Segunda Guerra. Numa cerimônia no Memorial do Holocausto, em Jerusalém, todos respeitaram o silêncio. Em seguida, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu depositou uma coroa de flores e fez um discurso criticando o crescente número de atentados contra entidades judaicas e denunciando o aumento do antissemitismo em todo o mundo. Na Polônia, uma marcha reuniu cerca de 10 mil pessoas, entre jovens judeus de todo o mundo, inclusive uma representação de brasileiros, líderes religiosos e sobreviventes do Holocausto. A caminhada pela vida foi realizada no antigo campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, onde mais de 1 milhão de judeus morreram vítimas dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E as celebrações dos 500 anos da morte de Leonardo da Vinci começaram hoje na França, com a Itália deixando de lado as tensões políticas em honra da memória do gênio da Renascença. O italiano Leonardo da Vinci deixou seu país em 1516, aos 64 anos, para ficar a serviço do rei Francisco I como primeiro pintor, engenheiro e arquiteto no castelo de Amboise, que fica no Vale do Loire, no centro da França. Da Vinci levou com ele obras-primas como o retrato de São João Batista e a Mona Lisa, atualmente em exposição no Museu do Louvre, em Paris. Hoje, o presidente francês Emmanuel Macron e o presidente italiano Sergio Mattarella, em meio às tensões diplomáticas entre Roma e Paris, prestaram homenagem ao gênio da Renascença, depositando flores na tumba onde Da Vinci está enterrado. Muitos italianos não aceitam que um conjunto de desenhos e ao menos 5 obras-primas, como a Mona Lisa, estejam no Louvre, em Paris, e não em museus da Itália, terra do pintor. Historiadores afirmam que Leonardo da Vinci teria dado as pinturas de presente para sua modelo, Salai, que teria vendido as obras para o rei Francisco antes da morte do pintor. Em Amboise, onde passou os últimos 3 anos de sua vida, Da Vinci não produziu tanto quanto já tinha feito na Itália, onde criou o essencial de suas obras-primas, afirma a diretora do castelo de Amboise, Catherine Simon. Ela explica que o convite do rei francês para Leonardo foi como um exílio dourado, enquanto na Itália da época os pintores Michelangelo e Rafael surgiam como a nova geração das artes. Em seus 3 anos em Amboise, Da Vinci organizou festas e elaborou obras de engenharia como o projeto para a escadaria
dupla do Castelo de Chambord, além de fazer desenhos de animais e terminar sua obra Santa Ana. Para aliviar as tensões, após a comemoração dos 500 anos de Leonardo da Vinci, Itália e França chegaram a um acordo para exibição em museus dos dois países de várias obras do mestre do Renascimento. Daqui a pouco, familiares e amigos prestam homenagens a Renato Lopes no dia em que completou 1 ano de sua morte. Nós voltamos já. Novos investimentos na saúde, além da reforma do pronto-socorro municipal, da construção da nova lavanderia e de muitas outras melhorias em andamento, a Prefeitura já entregou esse ano a nova unidade básica de saúde do bairro Vila Mariana, com capacidade para atender mais de 5.000 usuários mensais e estrutura completa para a clínica odontológica, consultas médicas e muitos outros serviços. Agora, recebendo essa estrutura, a gente vai promover a saúde de uma melhor forma para a população, podendo atender as pessoas com mais conforto. Após uma reforma completa, a Prefeitura reinaugurou também a Unidade Básica de Saúde do bairro Primavera, com muito mais segurança para atender a comunidade. Conseguiu trazer diversas melhorias para os pacientes e para a equipe. Recebemos diversos equipamentos novos. São melhorias que vão garantir que a gente consiga atender cada dia melhor a comunidade. Investir na saúde é investir na vida. Prefeitura de Paracatu, mais trabalho, novas realizações. O futuro tem um ponto de partida. Eu quero pro futuro, com certeza, abrir um negócio aqui na cidade. Eu pretendo trabalhar na área privada. Eu penso em ter uma carreira muito mais consolidada. Ter um mestrado, um doutorado. Para se aposentar, empreender, estudar ou fazer o que quiser, conte com a Previdência do Sicoob, o melhor investimento no seu futuro. De quanto tempo você precisa? Faça sua simulação em sicobprevi.com.br. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. Água de Cheiro, a sua loja mais completa da beleza. Perfumes, maquiagens, hidratantes, kits presentes. Água de Cheiro, a beleza brasileira. Avenida Deputado Quintino Vargas, 104. Na Vilela Autopeças você encontra tudo em linha leve para veículos nacionais e importados. Vilela Autopeças, Rua Prata, número 112, Amoreiras 2. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você.